Bom dia, meus amores, estamos de volta, não é mais uma aula. Vamos iniciar, não é mais um dia, abençoado por Deus, fazendo a nossa oraçãozinha, fechando os olhinhos e colocando a mãozinha. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Hoje a nossa aulinha será de geografia, isso mesmo. Nós vamos continuar hoje, não é, falando sobre as paisagens, não é? A Pro já mostrou para vocês as duas paisagens, não é? Que é a natural e a paisagem cultural. Hoje a Pro vai falar mais um pouquinho sobre a paisagem natural, certo? Então, como a Pro falou, não é? A paisagem natural. Lembra? Alguém lembra que a Pro falou que é paisagem natural? A paisagem natural, não é? Ela é aquela paisagem que nunca foi modificada pelo homem. Já a cultural, não é? Ela teve a modificação do homem, onde o homem constrói às vezes não. Sempre constrói, não é? Em uma floresta, constrói uma casa. Então, não é mais só uma paisagem natural, porque já teve o quê? O homem ele já foi lá modificar, foi construir uma casa, não é? Ele foi trabalhar o solo também, usou máquinas. Então, o solo não é mais natural, porque o homem ele acabou modificando. Já a paisagem natural, ela é aquela que o homem nunca mexeu, que está lá desde a criação do mundo, está lá perfeitinho, do mesmo modo, ó, bem antigamente, certo? Então, assim, a Pró vai mostrar para vocês alguns exemplos de paisagens naturais, certo? As paisagens naturais, nós temos o quê? Os rios, não é? As praias, as montanhas, não é verdade? As florestas também. Tem também, não é? Aquelas montanhas e os países onde nevam, onde cai neve, onde os homens nunca construíram nada e nunca foram modificar nada também, certo? A Pró vai mostrar agora umas imagens, uns exemplos de paisagens naturais. Fiquem ligadinhos e observem direitinho, certo? Que vai, ó, essas paisagenzinhas, prestem bastante atenção, que nós vamos precisar de algumas delas, certo? Para responder a tarefinha.
E aí, conseguiram ver direitinho? Isso mesmo, ali são os exemplos de paisagens naturais, certo? Então, são aquelas paisagens que o homem nunca modificou. Essas são as nossas paisagens naturais. Aí, aqui no livro de geografia, tem assim, as paisagens naturais e os seus elementos também, não é? Porque, como nós sabemos, se tem uma floresta, a floresta, ela tem o quê? Muitas árvores, não é? Tem plantas também. Nessa floresta pode haver também, não é? Um rio, muitas vezes um lago. Então, esses são os elementos naturais, que é da natureza, certo? Aí, aqui no livro tem assim, observe as imagens a seguir, elas mostram diferentes paisagens. Aí, nós temos como um açude com uma árvore, tem também, não é? Um pasto, que é onde tem o capim ou grama. E tem também, atrás dela, tem as montanhas, tem uma montanha enorme. Também tem as nuvens, não é? Que as nuvens também, ela é uma paisagem natural, porque o homem não consegue modificá-las. Até porque elas ficam bem altas, não é? Então, não tem como ninguém modificar elas. Aí, na segunda imagem, nós temos o quê? Uma floresta. E nessa floresta passa um rio, certo? Então, também uma paisagem natural. Aí, nós temos também a terceira imagem. Ela é o quê? Ela é uma praia. Nessa praia tem o quê? Tem umas montanhas também. Umas montanhas com umas rochas, são pedras. Rochas são pedras, certo? Na primeira imagem é o rio Zambeze, no Parque Nacional de Manapous, no norte de Zimbábue. Que foi tirada em 2013 essa fotografia. Já a segunda imagem, ela é o rio Pacu, no Parque Nacional da Serra da Mocidade, em Carai, no estado de Roraima, que foi tirada em 2016. Já a terceira imagem é a Baía dos Porcos, na ilha de Fernando de Noronha, estado do Pernambuco. Ela também foi tirada em 2016. Aí, ó, a primeira pergunta fala assim: que elementos você e seus colegas podem observar nas imagens mostradas acima? Aí vocês vão falar, não é? O que é que vocês veem nas imagens? Nuvens, não é? Vocês também veem montanhas. Vocês vão anotar o que vocês veem aqui nessas três imagens, tá certo? Do livro, ó. As três imagenzinhas do livro, ó. Essa e essa. Aí, aqui fala assim: todos os elementos da paisagem que têm origem da natureza e que foram feitos ou modificados, todos os elementos da paisagem que têm origem na natureza, que não foram modificadas pelos seres humanos, são caracterizados elementos naturais, que é o que a Pró falou agora, quando o homem não modifica, certo? Como rios, oceanos, céu, nuvens, serras, montanhas, não é? Solo, vegetação. São exemplos de elementos que compõem uma paisagem natural, que é como a Pró falou. Certo, meus amores? Aí, com a ajuda, na segunda questão, com a ajuda de um colega, observe novamente as fotos da página ao lado. Depois preencham no quadro com 2 elementos naturais que vocês observam em cada paisagem. Na paisagem 1, o que é que vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver, não é? Nuvens, tem montanha também, tem rio, tem árvore, certo? Tem o solo. Aí vocês vão anotar aqui, só 2 elementos, certo? Na fotografia 1. Aí na fotografia 2, o que é que vocês conseguem ver? Tem o quê? Tem um rio, não é? E também tem muitas árvores na fotografia 2. Aí na 3, o que é que tem na 3? Na 3 tem o quê? Tem uma praia, não é? Ou pode colocar também o oceano. E tem umas montanhas, certo? Aí vocês vão colocar. Aí aqui embaixo fala assim, uma pesquisa, certo? Com a ajuda do professor ou de um familiar, não é? Como nós não podemos nos encontrar, tem que ser com a ajuda do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, ou do irmão ou da irmã, né? Alguém vai ajudar vocês. Pesquise na internet ou em revistas também, não é? Pode ser em jornais, certo? E livros também. Imagens de paisagens naturais. Vocês vão pesquisar. Aí, ó, selecione uma das imagens e cole no espaço a seguir, se preferir. Ou se não, pode fazer um desenho. Quem não ter
Quem não tiver aí em casa, não é nenhum livro, nenhuma revista com essas imagens, vocês vão, ó, com a ajuda de um adulto, pesquisar uma imagem e desenhar nesse espaçozinho que tem aí, certo? No livro de vocês. Aí na questão 3 fala assim: agora escreva um pequeno texto para a imagem acima. Nele, indique a localização da paisagem e os elementos que compõem. Vocês vão mostrar, vão falar, não é? Sobre a paisagem que vocês fizeram, certo, meus amores? Então, vocês vão, ó, a paisagem que eu fiz, a paisagem natural, ela tem árvores, tem um rio, vai depender do desenho que vocês fizerem. Então, essa é a tarefinha de casa, certo? Prestem bastante atenção, combinado? Espero que tenham gostado da nossa aulinha. E não se esqueçam quais são os elementos naturais, certo? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, meus amores!